Oi, oi, boa noite. Tudo bem? Já jantaram? Então tá bom, eu também. Então faço minhas palavras aqui da Gi, né? Porque toda vez que a gente sai da rotina de trabalho, vai num templo religioso, que é esta casa, a gente vem por três razões principais, eu acho, né? Para louvar a Deus, agradecer e pedir. São verbos que a gente vai treinando ao longo da nossa vida, né? E se você veio hoje aqui por algum motivo, se está com alguma angústia, que a espiritualidade te intua, como a Gi falou, com algum pensamento, com alguma resposta. Se você está tendo algum problema individual, pessoal, que venha uma intuição de uma saída, de um bom caminho, ou um probleminha psicológico, físico, contamos, né, com a ajuda da energia da equipe espiritual que sabe o que nós vamos precisar para essa noite, né? Então, eu trabalho na área da saúde mental, sou médico da área da psiquiatria e estou tentando fazer minha parte no meu karma dessa vida, né? Sempre a gente consegue, mas estamos na luta, né? E geralmente quando a minha esposa vem aqui palestrar, eu sento lá no fundão. Hoje é ela que está lá no fundão, está cochilando, estou vendo aqui que ela já está cochilando. Acorda, Giovana, né? Então, esse assunto aqui de hoje, a gente bate muito nessa tecla, porque tem a ver com o autoconhecimento, com a reforma íntima que a gente treina um pouquinho a cada dia. Ninguém é completamente bom, ninguém é completamente mal, nem 100% a gente está certo, nem 100% a gente está errado, a gente tem nuances, né? E a questão do caráter é um assunto muito delicado, né? Porque a gente ouve a gente falar assim, o fulano fez tal coisa de errado, o fulano não tem caráter. Na verdade, o caráter é um substantivo que a gente vai adjetivar com coisas boas ou coisas ruins. Então, é como se fosse uma gavetinha, você coloca lá coisas legais ou coisas chatas, coisas que prestam, coisas que não prestam. O fulano não tem caráter. Não, ele pode só fazer coisas erradas, mas algum tipo de caráter ele está alimentando. Pode ser que a gente não concorde, mas ele acha que está certo. Então, o caráter e o ser humano. Aqui tem dois sinaizinhos aqui de Instagram. Aqui é o meu pessoal, Flávio Brown 72, e esse aqui é amesantos.sp, que é da Associação Médico Espírita de Santos, que a gente faz parte. E a gente tem um curso aqui na Unisanta, de saúde e espiritualidade, há quase 30 anos. Acho que alguns médicos da AME eventualmente podem vir aqui, uma vez ou outra, né? Então tem um Instagram para seguir a gente, para mantermos o nosso contato, tá bom? Então nessa relação divina, humana, às vezes a gente tem sintonia analógica, sintonia digital, às vezes pega bem, às vezes pega mal, às vezes a gente consegue ouvir o sinal divino na nossa mente, às vezes tem interferências ruins, tem que colocar um bombril na orelha para ver se a gente ouve melhor. A gente estava até brincando sobre isso ali atrás, agora há pouco, né? Então, às vezes, o bombril ajusta a imagem, né? O bombril é o evangelho, na verdade, né? Quando a gente aplica mais o evangelho na mente e no coração, a comunicação divina com o humano fica um pouco mais facilitada. Então, como a gente define aqui, né, o caráter? Não dá para ler aí de longe, as letrinhas miúdas, vamos fazer teste de oftalmologia hoje aqui, né? Eu vou ler em voz alta para vocês. Então, o caráter, conjunto de tendências positivas ou negativas que caracterizam o ser humano encarnado ou não. Então, todo mundo tem um lado legal, um lado não muito legal, que está todo mundo na escola da vida aprendendo fases do videogame que a gente vai passando de tempos em tempos. Aqui, é o Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, ele falou o seguinte, se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Quem que é o presidente aqui da Casa Espírita, Gi? Tem uma responsabilidade, tem um poder. Olha a responsabilidade, né? De uma instituição que deve servir ao Evangelho e não a ela mesma. Então, o poder é uma coisa muito perigosa, que pode seduzir, às vezes, e levar a tombos muito feios, né? E aqui o filósofo aqui, Epícoro, fala o seguinte, caráter, é a letra bem pequenininha, né? É aquilo que você é quando ninguém está te olhando. É o Big Brother, câmeras escondidas, pegadinhas, né?
Então, aquilo que nós fazemos só com a nossa consciência, principalmente, quando ninguém está perto, ninguém está vendo, é o que verdadeiramente nós somos. E o que verdadeiramente nós somos? É o conjunto das nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. Somos aquilo que falamos, somos aquilo que fazemos, nem sempre somos aquilo que falamos, que às vezes o discurso é muito bonito e a prática nem tanto. Mas a gente tem que ter o simancol ligado, né? Vamos indo aqui. Aqui, esse texto atribuído a Gandhi, né? 7 perigos para a virtude humana. Aqui, em primeiro lugar, riqueza sem trabalho. Quem quer ganhar na Mega Sena? Até eu. Nem que se fosse uma quinazinha já ajudava, né? Oh, meu Deus do céu. Mas está tudo certo, a gente até tenta. Pode ser que ganhe, pode ser que não. Mas nem toda riqueza material, sem trabalho, a gente não chega lá, né? Prazer sem consciência, viver a vida adoidado. Tinha um filme que passava na sessão da tarde, Viver a Vida Adoidado, lembram disso? Né? Que curtia aí sem limites, né? Conhecimento sem um bom caráter, o que adianta ter o lado intelectual desenvolvido sem ter sabedoria para usar isso em benefício próprio e de terceiros? Negócios sem ética, problemas aí que a gente vê erradas, principalmente nos bastidores do poder, que vemos no nosso país ou em outros países. Lado científico desenvolvido sem humanidade, o que adianta você ter título de mestrado, doutorado, pós não sei das quantas, se você não fala bom dia para o porteiro do seu prédio? E maltrata qualquer um que não te atende às suas expectativas. Então é ciência sem humanidade. Religião sem sacrifício, sacrifício no sentido da disciplina. A disciplina de aprender a ouvir, aprender a fazer algo diferente para melhor, a disciplina de você repensar o que você é, o que você faz, o que você fala. A religião é o ato de religar você ao Criador, a Deus, religar e religião, né? E política sem princípios. Eu não vou entrar nessa parte para a gente não ficar depressivo essa noite, porque às vezes é complicado falar de política no nosso país ou em outros países também. Então a gente pula essa parte aqui, né? Vamos lá. Alguns aspectos biológicos do bem-estar. Bem-estar que é fruto não só de quando coisas agradáveis acontecem, quando a minha vontade é prevalecida. O bem-estar, às vezes, é um prazer natural. E a gente tem um circuitozinho aqui neurofisiológico que envolve essas áreas aqui, a área ventricular aqui debaixo do nosso cérebro, núcleos accumbens, esse outro pontinho, córtex pré-frontal, que produzem neurotransmissores de bem-estar, principalmente a dopamina. Se eu falar, por exemplo, a palavra chocolate, alguém vai salivar daqui a 4 segundos, naturalmente, porque ativou um circuito de prazer, de bem-estar. Eu que sou um pouquinho chocolatra, já estou salivando. Então é natural. Ou qualquer coisa que dê um bem-estar. Então, fisiologicamente, a gente funciona assim, por estímulos visuais, auditivos. Houve uma boa palestra, nossa, aquela palestra me deu um bem-estar. Ou pega um filme legal, como você falou, algo que te engrandeça, puxa, essa poesia, essa música, a arte principalmente, né? Então é um prazer natural que todo mundo tem, todo mundo produz. A gente vive num certo circuito de recompensa, né? Por exemplo, só tem férias quem trabalha. Porque quem não tem férias ou está desempregado ou já é aposentado. Não é verdade? Então você trabalha 11 meses para esperar aquele 12º mês para ter as férias. Férias que acabam, a minha acaba essa semana. Por sinal, semana que vem já volto para a prefeitura. Mas faz parte, só tem férias quem trabalha. É uma recompensa, o 13º salário e assim por diante. Faz parte, né? E o principal neurotransmissor aqui chama dopamina. A dopamina, por exemplo, quando você faz algo agradável, estou na praia tomando sol, lendo um livro, estou namorando, estou passeando, estou comendo chocolate. Isso ela é produzida naturalmente, todo dia, 24 horas por dia. Ela também é produzida, por exemplo, falando de algo forte, intenso, quem usa cocaína, quem tem vício em cocaína, produz muita dopamina. Por isso que a pessoa fica viciada no pó, na cocaína.
Porque a dopamina sobe, só que acaba o efeito da droga, afunda. E a pessoa cai numa depressão lá para baixo. Aí ela tem que usar droga de novo para subir a dopamina, aí vem o vício, a dependência. Por isso que não é bom a falsa dopamina, que, por exemplo, o uso da cocaína provoca. Ok? Se a cocaína não fosse prazerosa, as pessoas não usavam. Mas o problema é que ela vai acabar matando a pessoa. Não é mesmo? A medicina, a ciência fala disso, né? Então, é esse o neurotransmissor do bem-estar. A dopamina também pode ser produzida, isso já está neurologicamente comprovado, quando você faz caridade. A mesma dopamina, nossa, eu fiquei de voluntário aqui na casa espírita para fazer determinada, algum trabalho, na noite da pizza que vai ter, que dia que vai ser? Festa junina, 13 de junho, no Jogo do Brasil. Exatamente, então vocês vão ver o Jogo do Brasil, vai ter televisão, então vocês vão ver o Jogo do Brasil aqui na festa junina. Vai aumentar a dopamina porque o Brasil vai ganhar. E se o Brasil ganhar, a dopamina vai subir, naturalmente. Se perder, eu já não garanto. Aí já não sei, né? Vamos torcer. Então, felicidade e prazer a gente busca. O Espiritismo não é condenatório do bem-estar, do prazer, de viver a vida, de curtir a dimensão física que nós estamos aqui. Basta usar com algum bom senso crítico, algum senso natural que a gente deve ter, nem 8 nem 80. Então, o que o Espiritismo fala? O prazer não é pecado, é uma condição natural que a gente busca por natureza humana. Quero me sentir bem onde eu estiver, né? Só que esse juízo de valor, na linha do tempo, se eu falo de Espiritismo, estou falando de reencarnação, estou falando de vidas passadas, estou falando de várias experiências que todo mundo aqui já teve, sabe-se lá quantas, e vamos ter ainda no futuro. Esse tempo, o juízo de valor, ele muda, e novos padrões de comportamento variam com o tempo, com o local onde você está. Por exemplo, no ano, sei lá, de 1648, na Europa, na época do feudalismo, tinha quem tinha muito dinheiro e os escravos. Quem vocês acham que tinha vida boa? Quem tinha muito mais dinheiro, porque a escravidão realmente, lá na velha Europa, realmente foram tempos difíceis, mas todo mundo aqui passou todos esses tempos passados, de épocas mais antigas. Hoje a gente tenta viver uma sociedade mais ou menos equilibrada, do ponto de vista de não ter nada de ruim para ninguém. Pelo menos a gente tenta, né? Mas o juízo de valor, ele muda com o tempo. Por exemplo, olha essas imagens aqui de comercial para criança, nos anos 60 e nos anos 70. Hoje não é muito estranho, esquisito, ver o Papai Noel fumando cigarro? Ou então o Superman saindo de um maço de cigarro, o Fred Flintstone ali? Era propaganda que passava no rádio, na televisão, anos 60, 70, até meados dos anos 80, eu acho que ainda tinha. Hoje choca. Como você passa uma imagem dessa? Mas na época era aceito. O tabagismo na época era chique, né? E a gente sabe que provocou e provoca doenças até hoje. Então, só para dar alguns exemplos. De bebida alcoólica, né? Propagandas eram assim, explícita, principalmente na época da Copa do Mundo, lembra? Porque se associa ver o jogo de futebol e tomar uma bebida alcoólica, seja ela qual for, e às vezes sem limites, né? Olha essa propaganda aqui que a Sandy chegou a fazer. Dá para ler a frase? Olha aqui, ó. Todo mundo tem um lado devassa, menos Luísa que está no Canadá. Propaganda. Será que todo mundo tem que ter de verdade um lado devasso? É regra? Só porque está na propaganda? Então choca, não choca? Então o juízo de valor, ele muda com o tempo. Hoje ficamos chocados. Décadas atrás a gente acharia normal. O exagero de bebidas alcoólicas às vezes realmente leva a tragédias, né? Falamos de droga. E todos esses artistas aqui, infelizmente, artistas maravilhosos do rock, né, internacional, eles desencarnaram com a mesma idade, tudo por overdose de droga, tudo com 27 anos. Na flor da vida, né, como se diz, né? Com vozes e canções maravilhosas que a gente curte até hoje. Mas, infelizmente, vivendo a vida doidado,
no prazer, na felicidade, custe o que custar, doa quem doer, abreviaram a própria trajetória. A música ficou, mas a reencarnação foi abreviada provavelmente antes do tempo natural, antes da morte natural, digamos assim, né? E eram artistas muito legais, pelo menos para mim, várias músicas que eu curto até hoje. Então a gente tem que saber o limite, que às vezes gera confusão entre fome e gula. Aí você vai no rodízio de pizza, está R$ 39,90, você vai comer 14 pedaços de pizza. É fome ou é gula? Alguém já conseguiu comer 14 pedaços de pizza? Fala a verdade, é pessoal do fundão lá. Vai no rodízio de pizza, hoje eu vou detonar, vou usar os R$ 39,90, vou comer 14 pedaços de pizza. Você sai de lá, né? Barba papa, lembra do barba papa, né? Sexo e sexolatria. Sexo é natural, é prazeroso, é fisiológico, traz a vida? Sim. A sexolatria é diferente. É o prazer natural ou o hedonismo, né? O belo, imediato, a satisfação a qualquer preço. Cultura materialista de hoje, nascemos para ser feliz a qualquer custo, a cada vez mais, e um vazio constante. A pessoa fez 18 cirurgias plásticas e ainda não está satisfeita com a sua aparência. Isso é patologia psiquiátrica, é alteração da própria autoimagem, né? Só para dar um exemplo, que a gente vê casos de pessoas que só vivem da aparência, só da rede social, só do Instagram, que é legal brincar, é legal curtir, mas também tem muita coisa que não é uma vida tão verdadeira assim, né? E aí o prazer natural não é suficiente e você fica escravo dos exageros, da audição, né? De você colocar o som alto para o prédio inteiro ouvir, não só você no seu fone de ouvido, a visão, se você fica só obcecado pelo belo, pela perfeição estética, o paladar, o exagero do rodízio da pizza, o tato, do olfato, das perfeições, os sentidos perdem a função natural fisiológica, que é de dar bem-estar para a gente, mas que se eu só cultivar isso exageradamente, vai dar ruim mais cedo ou mais tarde. E aí, como vem o vazio da vida, vem os vícios, ou em comprar compulsivamente, ou em entrar em vícios de jogos compulsivamente, ou usar da sexualidade sem limites, as conquistas amorosas, quando as pessoas se tratam como se fossem descartáveis umas com as outras, né? O exagero narcisístico, pela vaidade, orgulho, egoísmo. Então, as pessoas buscam a dopamina rápida. Se você ficar no celular assim, só com o dedinho, você ativa a dopamina também. Se fica vendo uma imagem, quer ver outra, quer ver mais uma, o fulano, o beltrano, o artista, blá, 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 e você perde um tempão no celular com a dopamina rápida. O vício na pornografia é a mesma coisa. Atrapalha a sexualidade natural que todos nós temos. Então é complicado e às vezes acontece com qualquer família. E aí tem que ter terapia, às vezes tem que ter remédio. E como eu já falei anteriormente, né, o prazer da caridade, da dopamina, são as mesmas bases neurais. Tenho certeza que cada um de vocês aqui já fez um ato legal, bacana, bonito, de bondade na vida. E tenho certeza que vocês sentiram algum bem-estar por conta do ato legal que cada um pode ter feito. Ah, eu atravessei uma pessoa que tinha deficiência visual, ajudei a atravessar a rua. Nossa, eu ajudei ela, ela me agradeceu, mas me deu um... Ai, que legal, ai, que gostoso. Só para dar um exemplo corriqueiro. Então, o bem-estar que você provoca para o outro, você produz a sua dopamina. Então, se a gente levar isso para fora da casa espírita, vocês vão fazer coisas legais e vocês vão se sentir bem. Mas legais não só para si, para os outros. Aí vem o chavão espírita, né? Cristão é dando que se recebe. Começa por aí mais ou menos. Vamos para frente. Do livro dos médiuns aqui, quando a gente cai nos exageros daquelas atitudes compulsivas, a gente sempre atribui a culpa aos espíritos obsessores. Mas a sintonia é de uma via de mão dupla, entre encarnados e desencarnados.
Mas aqui entramos no nível das fascinações, que é a fascinação onde a pessoa, às vezes o próprio médium, mas qualquer ser humano, fascinado, não acredita que está sendo enganado. Por exemplo, eu achei essa jarra de água bonita e vem um pensamento assim, nossa, eu estou precisando dessa jarra de água na minha casa, eu vou levar. Não importando se eticamente ou moralmente, é errado eu furtá-la. E vai fazer falta aqui para esta mesa, para a sala de palestra. Mas eu achei ela bonita, eu vou colocá-la no meu bolso. Então, alguém que gosta de chocolate, vai lá no mercado, vê o preço, está R$50 a barrinha de chocolate. Ah, tá caro, né? Ah, mas eu vou enfiar no bolso aqui da minha jaqueta, porque eu gosto de chocolate, ninguém vai ver mesmo, só que de repente o gerente do mercado viu você colocando no seu bolso a barrinha de chocolate que está cara. Só que de repente o gerente viu, o guarda viu, a polícia viu, a televisão viu, no dia seguinte você está na rede social. Médico psiquiatra foi preso no supermercado roubando chocolate no Carrefour. Moralmente, quem vai se ferrar? Eu. Então, por um instante de tentação não controlada, um instante muda uma vida. Essa é a frase de Emmanuel do filme, né? Qual filme? Do Chico, que ele é do Nosso Lar ou a biografia do Chico? Um dos dois. Um instante muda uma vida, e muda mesmo. Para o bem, para o mal, para o certo, para o errado, né? E aí você cai numa autoconfiança cega que impede de ver o embuste que você está se metendo e a confusão que você está se metendo quando você salta aos olhos de toda a gente o ridículo que você está fazendo ou falando e você não percebe. Então o obsediado no nível da fascinação é assim. Às vezes dentro da própria casa espírita. A pessoa que acha que na hora do passe, o meu passe é melhor que o seu. Então eu tenho um super passe. Então a minha mediunidade é melhor que a sua, eu sou um super médium. O Evangelho não fala nada disso. Mas eu estou me achando a última bolacha do pacote, então eu sou mais evoluído que qualquer pessoa. É uma autoestima muito exagerada. Então o exagero pode até ser um transtorno psiquiátrico que não está até diagnosticado corretamente, uma bipolaridade e outros transtornos que tem na parte da psiquiatria. Pessoas que têm outras situações até de surto psicótico, ou então pessoas borderline e assim por diante, né? Só para dar alguns exemplos. Mas entra no nível da fascinação. Então, quase sempre uma situação dentro da psiquiatria, existe algum obsessor interferindo, fazendo a coisa ficar pior. Mas a culpa não é só do espírito que quer interferir, que é chamado de obsessor, porque existe uma simbiose entre o obsediado e o obsessor. Existe um canal, uma porta aberta, uma facilidade, uma tendência, que às vezes a própria pessoa não percebe e precisa ser orientada e ter ouvidos para ouvir quando estiver obsediada. Alguém aqui já fez tratamento de desobsessão? Levanta a mão. Eu já precisei, porque cada um tem os seus momentos de fraqueza, ninguém é perfeito, herói ou lúcido o tempo todo. Então a vida dá broncas, a vida dá avisos, né? Na estrada da vida tem uma plaquinha, curva acentuada à direita, baixa velocidade para 40 por hora. Se você passar 80, o carro não vai aguentar fazer aquela curva, vai estar um acidente. Então a vida dá avisos, né? Então a gente tem que saber perceber em que momento a gente está sendo avisado pela vida, né? Então, qual é a sintonia para essas obsessões espirituais que geram esses prazeres malucos quando a gente vive a vida adoidado, né? Se a gente não buscar o enriquecimento interior e só o exterior, né? Só buscar sensações físicas, estimular a desordem da sociedade, dissolução da família, obsessões coletivas, propagações de vícios, de comportamentos, às vezes é muito sutil propagandas subliminares, campanhas pró-aborto, que a gente vê por aí, campanhas pró-droga, que a gente vê por aí. Isso eu estou falando de saúde mental, não estou falando de política, ok? Estou falando de o que o Evangelho nos orienta na temática que eu estou dando exemplos aqui, que seriam uma modernização da sociedade, mas na verdade é uma cortina de ilusão. Porque, por exemplo, se alguns séculos atrás a gente vivia, por exemplo, lá no Velho Testamento,
tempo de Abraão, né? A lei do olho por olho, dente por dente, lembram disso? Então, se alguém pisou no meu calo, eu tinha direito de pisar no calo desse alguém. E estava tudo certo, porque era a lei da época. Com o Novo Testamento, Jesus falou, calma, não devolve na mesma moeda, devolve dele a outra face. Recebeu grosseria, devolva doceria. E aí o espírito da coisa foi parando e se pensando, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, nessa mudança de modernizar a sociedade com a tecnologia que está sendo filmado, com ar-condicionado, com tudo de bom que a gente tem de conforto material, a gente não pode esquecer que o intelecto evolui, precisa evoluir junto com o moral. A doutora Marlene Nobre, que foi a médica que fundou a Associação Médico Espírita do Brasil, em 1995, e a Associação Médico Espírita de São Paulo, em 1968, 68, eu nem era nascido ainda, a doutora Marlene já ralando bastante, ela falava que a verdadeira evolução, ela fez faculdade de medicina em Uberaba, agora eu estou fazendo fofoca espírita, né? Ela fazia faculdade de medicina em Uberaba, na cidade do Chico, ela foi pupila do Chico durante a faculdade, olha que privilégio dela. Karma, que bom karma esse, não? E ela falava que a verdadeira evolução humana é como se fosse um avião que tem que voar com as duas asas. O avião com duas asas, as turbinas, né? A asa direita ou esquerda do lado intelectual e a outra asa do lado moral. Se você evolui, vocês já viram algum avião voando assim, equilibradamente? Ou assim? Não, ele voa assim. Então, a asa do intelecto e a asa da moral. É o que a gente tem que cultivar sempre, estudar e aprender, amar e ser amado, né? Palavras da doutora Marlene que nos inspira até hoje. Então, 5 brechas de caráter, que é o lado negativo, que às vezes a gente dá uma escorregadela, que pode facilitar um processo até de interferência espiritual no nosso psiquismo. Começamos pelo principal dele, que é o cultivo do ego. Ego todo mundo tem e gosta. Né? É um carinho para o nosso ego quando acontece alguma coisa boa, quando a gente recebe um elogio. Tudo bem, faz parte, é normal. Nossa, você está bonita hoje, ai que obrigada, que legal. Tudo bem. E tem às vezes frases mal colocadas. Hoje você está um quiprocó, né? Não arrumou nem o cabelo, aí já vai dar aquele atrito, né? Já começa o negócio. Mas o cultivo exagerado do ego chama egoísmo, certo? Ego todo mundo tem e tem que ser bem tratado. Agora o exagero disso chama egoísmo. E Allan Kardec fala essa frase aqui, ó. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então, se eu não lembrar um pouquinho disso, se eu fujo da caridade, eu só penso em mim. Não é a caridade necessariamente de dar coisas materiais, às vezes é uma palavra, é um conforto, é uma troca. É um carinho, é um ombro amigo, que às vezes nós que estamos precisando, e às vezes é alguém perto de mim que está precisando, né? E aqui o filósofo Aristóteles falava, o egoísmo não é amor por nós próprios, mas uma desvairada paixão por nós próprios. É quando você se olha no espelho, Narciso, né? Eu sou o máximo. Ah! Tinha um cantor chamado Ângelo Máximo, né? Esse era o máximo mesmo, até no nome, né? Mas nem sempre a gente precisa se achar tanto assim. Então, o egoísmo, às vezes a gente tropeça nele, falando por mim, claro, faz parte. Mas eu presto atenção e falo, ali eu pisei na bola, então talvez numa próxima oportunidade eu faça um pouquinho diferente, eu faça um pouquinho melhor. E assim vai a evolução. O orgulho. Aqui frase atribuída a Santo Agostinho. Foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas é a humildade que faz de homens anjos. Alguém já viu aquele filme O Advogado do Diabo? Quem já viu? Levanta a mão. Não, não é o Brad Pitt. É o Ken Reeves. E o Al Pacino? É isso? Eu não vou dar spoiler, fiquem tranquilos, o filme é bom. É legal de ver, não sei se está nos streamings aí, o Advogado do Diabo, mas é uma brecha que de repente você tropeça.
O orgulho de não saber repensar um ato, de pedir desculpas ou de voltar atrás. A estrada sempre não tem um retorninho que a gente pode fazer? É a vida. Se você não sabe direito o que está fazendo, volta, começa, reaprende, pede ajuda, pede orientação para você fazer um pouco melhor. Na escola da vida, né, você repete a quarta série, por quê? Porque você não estudou direito. Vai fazer a quarta série de novo. Não tem jeito. Então, a progressão continuada das escolas é aprovar o aluno sem aprendizado. Então, nas escolas, o processo educativo tem que ter prova para medir conhecimento, para saber se ele pode passar da quarta série para a quinta série. Não é assim que a gente fez a escola da gente? Já repetiu um ano ou outro, não é vergonha nenhuma, mas teve que ver de novo alguma coisa para se requalificar e ir para frente. Sem vergonha. Aliás, a vergonha, na verdade, é o orgulho disfarçado, né? Se a gente parar para pensar. A vaidade é legal, também falamos aqui do filme O Advogado do Diabo. A vaidade é o defeito que eu mais gosto nos homens, que eu mais aprecio. Aqui é um gatinho se vendo como um leão, lion. Lion é o nome do gato, né? Às vezes a gente se vê no espelho assim, às vezes a gente se vê também um caco, né? A gente tem variações de autoimagem, de autoavaliação, o que é normal. Mas o ruim é eu ficar sempre escravo dessas brechas de caráter. Então falamos aqui do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Que em alguma medida pode ser benéfica na hora certa, na dose certa, como se fosse um remédio. Às vezes o mesmo remédio na dose errada vira veneno, né? Mas esse filme é muito bom, O Advogado do Diabo, recomendo para quem não viu. A pré-potência é quando a gente se acha mais do que a gente realmente é ou precisa ser, né? O Gandhi disse aqui, ó, o que mais me impressiona nos fracos é que eles precisam humilhar os outros para se sentirem fortes. Geralmente a gente vê nas relações de casais algumas coisas assim, relações profissionais algumas coisas assim, de chefe com seu colega de trabalho, com seu funcionário, né, de humilhar o outro, vou colocar o sujeito no lugar dele, né, sem ter uma conversa educativa, instrutiva pelo menos, né. E o Papa Francisco, que era muito simpático aqui, ele falava assim, ó, não há necessidade de consultar um psicólogo para saber que quando você denigre o outro, é porque você mesmo não consegue crescer e precisa que o outro seja rebaixado para você se sentir alguém. É quando você torce para a derrota do time adversário. Quem é santista quer ver o corintiano vencer? Ou o contrário? Claro que não. Mas eu vou ficar feliz se o meu irmão torce para um time que não é meu time, mas é meu irmão, eu amo meu irmão, eu vou ficar feliz por ele. Vai falar isso no estádio. Né? Às vezes, entre família, a gente até consegue fazer as pazes rapidinho, mas às vezes tem morte no estádio por conta de briga de torcida. Paulada e quebrada e tiro, porrada e bomba. Né? Então, por essas e outras, que a prepotência confunde ao exagero da autoconfiança. Eu sei tudo, eu sou o melhor palestrante espírita que tem em Santos. Já pensou se eu falo uma bobagem dessa aqui? Você nunca mais me convida, pelo amor de Deus. Não me convide se eu falar uma bobagem dessa, por favor, tá? Então é a pré-potência, quando a gente se acha muito exageradamente mais do que nós somos. Tem frases complicadas às vezes? Tem, que a gente ouve dos outros, tem que engolir sapo? Às vezes precisa. Faz parte. Né? Respirar fundo, contar até 10 e vai. Amanhã outro dia, passa. Né? O que mais fala aqui? Alguém já teve olecranoalgia? Não? Olecranoalgia. Inveja. Olecrano é o osso do cotovelo. Algia é dor. Olecranoalgia é dor de cotovelo. Inveja. Então, pergunta isso para alguém. Ó, eu aprendi lá no centro, que eu fui lá na terça-feira à noite. Ó, você já teve olecranoalgia? Alguém vai perguntar, é de comer? Não sei, o que é isso, né?
Olecranoalgia, tá bom? Essa fica como o recado da noite, né? A inveja. Enche-se de felicidade aquele que vê sem inveja a felicidade dos outros. Francisco de Assis. É quando o teu vizinho ganha na Mega Sena e você está com o IPTU atrasado. Você fala, putz grila, não? Que coisa, você fala, Deus dá asa para cobra que não voa, não é isso que a gente ouve falar no ditado popular? Né? É inveja. Faz parte. Às vezes a gente tem um pouquinho, às vezes alguém inveja alguma coisa de nós, também acontece. Aí vem olho gordo, né? Tem que tomar um banho de sal grosso no centro espírita aqui, não é mesmo? Lembra desse personagem, o Félix, que é o ator Matheus Solano? Que novela que era Amor à Vida? Passou na Globo alguns anos atrás aí. Ele tinha uma frase muito engraçada que virou meme, que toda a sua inveja vire gordura. Lembra do Félix? Era muito engraçado. Eu gostava do jeito que ele atuava, fazia o personagem, né? E aqui tem um menininho verde de inveja, porque o amiguinho dele ganhou um bonequinho e o tamanho do bonequinho dele é menor que o outro e fica só... Não fica feliz com ele, porque inveja o que é do outro, né? Então, olecranoalgia, tá bom? O recado da noite, tá? Essa vai ficar na memória de vocês. E aí, existe também uma coisa muito perigosa, que é a vaidade intelectual. E às vezes até no meio espírita. Brincando a gente fala umas verdades, mas existe no meio espírita palestrante que espera palmas depois da palestra. E não precisa. Porque o palestrante aqui, na verdade, eu não estou criando conceito nenhum. Eu só estou repetindo para vocês o que está no Evangelho. Aqui eu sou papagaio, Louro José. Eu não estou inventando nada. O cristianismo que criou tudo isso aqui, não fui eu. O Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente bate o olho às vezes, está tudo escrito lá. Né? Então essa vaidade intelectual pode levar à perdição do ser humano. É uma das mais perigosas, porque a pessoa se sente o máximo, né? Os outros é que estão sempre errados, a pessoa que não aceita crítica, a pessoa que não aceita um aviso, nem que seja um aviso carinhoso, amoroso. São pessoas que não sabem trabalhar em equipe, só quer fazer carreira solo. Então eu vou criar a igreja do Flávio, por exemplo, porque é através de mim que vocês vão chegar a Deus. Olha a minha psicose que eu estou tendo nesse exato momento se eu falar uma bobagem dessas aqui para vocês, né? E aí o que acontece? Vida de aparência, de aplausos, prazeres fugazes, traições, corrupção. No Brasil não tem corrupção, tudo bem? E aí é outro fracasso reencarnatório. Então, outra reencarnação perdida. Vocês viram a série The Chosen, está na Netflix? Quem não viu The Chosen, levanta o braço. Vejam, é muito bom. Está na Netflix, quem tiver Netflix, veja. Acho que são 3 temporadas, está para sair a 4ª, são 5 no total, né? A 6ª, não é isso? Eu estou louco para sair a 6ª. Todo mundo sabe a história de Jesus, não é novidade. Mas o jeito que a série foi mostrada, a impressão que eu tive particularmente, foi que eu estava vendo os bastidores da Bíblia. Talvez o que a Bíblia não contou direito. A impressão que eu tive que os escritores do texto que virou a série foram muito felizes do jeito que eles colocaram a humanização do próprio Jesus e a humanização dos apóstolos, né? E Jesus buscou pessoas, não buscou homens perfeitos para ser apóstolo dele. Esse foi um dos grandes recados que essa série mostrou. Claro que a história se passa, como todo mundo sabe, só que passa as nuances muito delicadas, de muita sensibilidade, de recados muito legal. Você vai chorar um pouquinho, você vai pensar em coisas que você já passou na sua vida. Vale como reforço do Evangelho, se você puder assistir. Essa aqui eu recomendo de coração mesmo, tá? Nem Jesus trabalhou sozinho, né? Ele buscou 12 apóstolos. E fala também das mulheres, né? Maria, a mãe, Maria
Madalena, né? Tem outras personagens que talvez são fictícias, provavelmente, mas da força feminina na ajuda do seu evangelho, muito interessante. Muito legal. Aqui já estou acabando. Aqui entra no capítulo da fascinação, né, do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, onde entra esse prazer maluco adoidado? Pela onda do pensamento, aonde perseguidor e perseguido jazem na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. É a rádio obsessor FM. Se você vai em tal frequência, você pega a rádio A. Se vai em tal outro número, outra frequência, outro canal, é a rádio B. Que canal a gente quer sintonizar? O que eu escolher hoje. Talvez hoje eu faça uma escolha certa, amanhã uma escolha errada, faz parte, errar e acertar, mas a tua sintonia é você que determina, sou eu que determino, não é ninguém. Por mais que eu assista a 200 palestras, eu que faço as minhas escolhas, todos os dias, né? Aqui dos dramas da obsessão, Ivone Pereira, valendo-se das tendências do caráter, inclinados aos arrastamentos primitivos, às complexidades do sexo, induzi-las a quedas deploráveis perante si mesma, perante o próximo e perante a sociedade. Por exemplo, adultério, prostituição, desonras irreparáveis pelo prazer imediato que dura às vezes 5 minutos. Geralmente exercidos tão só através da telepatia, a obsessão, ou pela sugestão mental. A obsessão nada mais é do que uma sugestão mental. Vai lá, rouba chocolate do supermercado. Naquele exemplo que eu falei agora há pouco, né? E é bem certo que o obsessor estabelece aqui uma oculta vibração vibratória perniciosa sobre o sistema nervoso do obsediado, lá aquele circuito do prazer que libera a dopamina, contaminando a mente, o perispírito, os pensamentos e as suas atitudes. Às vezes dá para tratar, dá para curar, às vezes não dá, porque a pessoa fica viciada nos seus vícios, literalmente, né? Porque ignora essa infiltração mental, psicológica e espiritual, porque o tratamento às vezes seria a reeducação mental. Então o que adianta se fazer 2 meses de tratamento de desobsessão na casa espírita se você não reeduca a si mesmo? Aí enxuga gelo. Aí você vai falar que o centro espírita é fraco, que aquela pessoa que não soube dar o passe correto que eu estava precisando, aí você vai pular de centro em centro até achar o centro que te cure. Na verdade, você não está olhando para dentro, você está olhando só para fora, buscando a cura de fora e não a cura de dentro, né? E às vezes esses princípios elevados de reeducação mental, a pessoa desde criança já tem esses lapsos assim, que às vezes não foi bem educada pelo pai e pela mãe, e às vezes já começa, às vezes pau que nasce torto nunca se direita, tem essa frase, né? A educação começa de pequenininho, o não é importante desde pequenininho, porque quem tem filhos aqui, talvez a maioria tenha, se você só diz sim aos seus filhos, você não está educando, né? A gente, então, enquanto filhos de Deus, Deus o Pai de todos nós, se a gente pedir o que a gente pedir a Deus, Deus vai dizer sim a todos os nossos pedidos? Provavelmente não, porque às vezes se algum pedido meu for realizado, vai mais me levar à ruína do que ao meu sucesso. E às vezes a gente não consegue enxergar um pouquinho disso, né? Só que às vezes tem gente que trata Deus como se fosse garçom. Deus, eu quero isso, 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 isso e isso. É um papiro de pedidos, né? Vai até o final da sala aqui, porque o papel é grande. Mas realmente eu não vou dizer receber sim para todos os meus pedidos, né? E aí, acabando, 45 minutos aí de tempo, né? Sei que posso fazer tudo, nem tudo me convém. O que posso fazer hoje é fruto que eu vou colher amanhã, como hoje é fruto do passado, amanhã é do presente, né? E vamos que vamos, João, aí nessa frase do Cristo, né, que eu posso fazer o que ele podia tentando, nem sempre eu vou conseguir. Então, não se culpem tanto e não se achem tão evoluídos, porque ninguém é tão muito errado e não tão muito certo. Está todo mundo aqui na escola da vida, que o planeta Terra é, em parte escola, em parte é hospital. A função de saúde, a função de educação, que a gente está aqui vivendo e aprendendo, tá?
Faz a prece de encerramento? Você faz? Bom, de qualquer maneira, obrigado pela atenção de todos, boa semana, tá?